se está a essa obra que estamos fazendo e não estão fazendo mais, porque caiu na ilusão de Satanás, caiu no engano do diabo. E se nós não olhar, se nós não vigiar, nós vai ser o próximo que o diabo vai derrubar e fazer retroceder. Quantos têm retrocedido? Os irmãos encontraram? Livro de Gálatas, capítulo 6, e versículo 7. Louvado seja Deus. Diz o texto bíblico: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Vamos ler lá em 1 Pedro, capítulo 4. Obrigado, irmãos. Pedro, capítulo 4, que diz: ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Pode? Amém. Né? Quem puder sentar, senta. Quem não puder, de pé comigo, né, irmãos? Louvado seja Deus. Irmãos, estamos diante de um texto bíblico que é muito pouco pregado, ensinado, mas esse texto, ele é cabível e crucial, principalmente nos dias atuais que nós estamos vivendo nessa época do século 21. Nós sabemos que muitas coisas estão acontecendo em nossa volta. E isso não é motivo para poder desfalecer a nossa fé. Isso é motivo da gente se apegar cada vez mais com Deus e atentar para a nossa salvação, cuidar da nossa salvação, como diz o apóstolo João: guarda a tua coroa, para que ninguém roube a tua coroa ou a tua salvação. O tempo oportuno é esse que a gente temos, de olhar e a gente contemplar e ver o que está acontecendo em nossa volta. É tempo da gente se revestir com as armaduras de Deus. É tempo da gente buscar a presença do Senhor, olhar para o Senhor como nunca antes a gente olhou. Muitos estão desprezando a salvação, estão retrocedendo, estão voltando e estão ignorando o sacrifício de Jesus, e o diabo está cegando o entendimento de muitos, porque muitos que estão voltando para a presença de Deus não estão voltando por causa de um arrependimento genuíno. Porque uma passagem bíblica que às vezes nós analisamos um pouco ela, e é muito por contexto hoje do cenário que a gente vive, é o filho pródigo. Ele não voltou porque ele se arrependeu, ele voltou porque tudo deu errado para ele. Verdade. Tu pode perceber, caiu em cima. E caiu em si aonde? Comendo bolota de porco, desejando comer as bolotas do porco. Então ele caiu em si, mas porque estava no fundo do poço. A princípio não foi um arrependimento genuíno, mas quando ele voltou, o Pai o constrangeu com o amor dele, abraçando, perdoando e dando mais uma oportunidade. Aleluia. Porque na verdade muitos, quando voltam, que caem em si no fundo do poço. E o Pai o constrange com o amor, abraçando e perdoando e dando mais uma oportunidade. E nós que estamos de pé, é o que diz a Bíblia: quem está de pé, cuide-se, para que não venha cair. Então nós temos que estar atento a isso. Hoje à tarde, eu tive um breve cochilo
E no breve cochilo que eu tive hoje à tarde no sofá, eu tive uma visão de eu com a Bíblia aberta em cima do púlpito. E eu pegava a Bíblia em cima do púlpito aberta e eu apontava para ela assim, toda a igreja. Eu falava assim, irmãos, aqui dentro está a nossa salvação. Aqui dentro está a nossa condenação. Aqui dentro a nossa escolha de vida eterna ou de condenação eterna. Aqui dentro está a revelação de Deus para as nossas vidas. Atentamos para esta palavra. Nós estamos buscando poder para quê? Se nós não estamos entendendo o verdadeiro sentido do Evangelho. Qual é o sentido de eu receber poder, de eu receber dons, de eu falar em línguas, de eu pular, de eu rodar, de eu me alegrar dentro do templo? Se eu não entender o verdadeiro sentido do Evangelho, em pegar esse poder e ir para os lares, em pegar esse poder e ir para as ruas, em pegar esse poder e ir para frente dos hospitais, em pegar esse poder e levar para fora. Então eu vou viver uma forma egocêntrica, buscando um poder dentro do templo, mas não é isso o contexto bíblico. Em Atos 2, recebeu o poder dentro do tabernáculo, dentro do cenáculo, mas ele saiu para fora para poder anunciar a palavra, irmãos. Eu estava com a Bíblia aberta em cima do púlpito, trazendo, não é nem uma pregação como a gente tem costume de pregar, mas mais um ensinamento pausado e explicando para os irmãos de forma pausada, atentarmos para a palavra do Senhor. E essa mensagem veio ao meu coração hoje à tarde. Não erreis, a palavra não erreis, então eu anotei aqui, a palavra não erreis, no original do grego, aponta para não pare, não deixe ser enganado, não se iluda. Essa é a palavra original, não erreis. Não pare, não se deixe se enganar, não se deixe se iludir. Aí nós olha para o contexto hoje, nós olha para o cenário da igreja hoje, aí foi essa passagem, é para quem zomba, é para quem escarnece, é para quem blasfema contra Deus. Não, irmão. Quantos que estão dentro da casa de Deus e a mensagem vem, não erreis. Aí a primeira ordem direta de Deus é não para. Segunda é não se deixa se enganar. Terceira é não se ilude com os atrativos carnais, com os atrativos do mundo, com os atrativos que Satanás tem colocado a muitos, tem se deixado se levar e tem caído pelos atrativos que o diabo tem proporcionado a muitos. E eu fui estudar um pouco sobre essa palavra, não erreis. Aqui o apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele está falando para a igreja que está em Gálatas é não erreis. E essa mensagem vem para nós aqui, para quem está acompanhando aqui através do canal. Não erreis, não para, não se deixe enganar, não se iluda. Nesses últimos dias, o diabo tem iludido muitos, irmãos. Aleluia, meu Deus. O diabo tem enganado muitos, tem iludido muitos. Quanto que estava em nosso meio e não está mais? Quantos que estavam aqui no meu lugar pregando e não está mais pregando? Quantos que estavam aqui louvando o hino da harpa e não está mais louvando o hino da harpa? Quantos que estavam evangelizando não estão mais evangelizando? Quantos que estavam num templo adorando não estão mais adorando? Quantos que estavam nessa obra que estamos fazendo e não estão fazendo mais? Por quê, pastor? Porque caiu na ilusão de Satanás, caiu no engano do diabo. O diabo tem poder, irmão, só não tem mais do que Deus. E se nós não olhar, se nós não vigiar, nós vai ser o próximo que o diabo vai derrubar e fazer retroceder. Quantos têm retrocedido? Olha, do começo do ano passado e ao término do ano passado e ao começo deste ano, quantos que estavam entre nós louvando, pregando e já não estão mais e hoje estão se enquadrados nesta palavra. Não erreis. Aí vai dizer, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também ceifará. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos semeando.
mesmo servindo a Deus, mesmo estando na presença de Deus, o que nós estamos semeando é para a morte ou é para a vida? Estamos semeando na carne? Se nós estivermos semeando na carne, a inclinação da carne, diz a Bíblia em Romanos 8:6, que a inclinação da carne é para a morte, mas a inclinação do Espírito é para a vida, e vida em abundância, e vida e paz. É o que nós precisamos nesses últimos dias, irmãos. É semear no Espírito, porque muitos estão semeando na carne. A gente não levantou a mão, ou alguém pensou que ia ser fácil a gente levantar a mão, entregar a nossa vida para Jesus, e a nossa carne ia continuar do mesmo jeito. É uma luta constantemente contra a nossa carne. A nossa carne quer gritar, a nossa carne quer brigar, a nossa carne quer estar na razão, a nossa carne quer estar por cima, mas o Espírito quer matar, quer sufocar a carne. Então nós temos que tomar um posicionamento e tomar uma decisão de qual lado, qual vai prevalecer em nossa vida. Se vai ser a carne que vai nos predominar, ou se vai ser o Espírito que vai nos predominar. A carne é uma luta. Nós temos, podemos dizer, duas lutas. A primeira luta de Efésios 6:12. Portanto, a nossa luta não é contra a carne e contra sangue. Contra a carne aqui não é contra o meu próximo, contra sangue, mas sim contra principados e potestades, demônios. E eu também posso analisar dentro do texto bíblico que nós temos uma segunda luta, porque a nossa carne ela não quer orar, a nossa carne não quer jejuar, a nossa carne não quer cultuar, a nossa carne não quer ler Bíblia, a nossa carne não quer vigiar, a nossa carne não quer os atrativos espirituais. A nossa carne não quer nada disso, irmãos. Então nós devemos escolher e matar nossa carne todos os dias. Então nós temos uma briga com nós mesmos. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós já vai travar briga todos os dias com a nossa própria carne. A carne não quer levantar de madrugada para poder orar. A carne não quer orar jamais. 1 hora de oração, você fala para alguém que está na carne e fala, vamos orar 1 hora, a pessoa acha um absurdo, acha difícil, porque para a carne é um absurdo orar 1 hora. Para a carne é um absurdo orar 2 horas. Porque a carne reluta contra as coisas do Espírito. Mas como o apóstolo Paulo nos concedeu, vamos matar nossa carne por intermédio de deixar o Espírito prevalecer em nossas vidas. Nesses últimos dias, muitos têm, olha em nossa volta, irmãos, a carne tem prevalecido. Tantos e tantos escarnecendo de Deus, zombando de Deus. A palavra escarnecer é zombar, é rejeitar, é desprezar, é dar as costas. Quantos que estão escarnecendo de Deus, dando as costas para Deus, desprezando Deus, desprezando a palavra de Deus, desprezando as coisas do Senhor. Tem pessoas que você fala, quer morar no céu? Quero. Como? Se passa a vida toda distante de Deus aqui, quando morrer, quer passar a eternidade com Deus? O momento é esse, da gente se entregar para Deus e viver para Deus hoje, irmãos, porque essa carne nossa aqui tem prazo de validade. Hoje essa matéria está aqui, amanhã não pode estar mais. Hoje eu estou vivo, amanhã eu não posso estar mais vivo, e eu tenho que decidir com quem vou passar minha eternidade, se é com Deus ou se é com Satanás. Você imagina a passagem de Lázaro, quando o mendigo morreu, os anjos veio, pegou a sua alma e levou para o seio de Abraão. Quando você vê uma pessoa manifestando um demônio, não é feio? Uma pessoa que manifesta um demônio, você vê a perfeição da pessoa muda, você vê que é algo ali totalmente sobrenatural, diferente, não é feio? Imagine você morrer e os demônios virem buscar sua alma. Imagina aí, você morrer sem Cristo, sem viver na presença de Deus, e os demônios virem pegar sua alma e levar. Se enquanto um demônio manifesta, já é feio o demônio, se você vê ele, porque está dentro do corpo da pessoa, e a pessoa muda a feição, muda completamente a aparência. Por quê? Porque ali tem uma entidade maligna na vida que é a pessoa. Agora tu imagina a pessoa morrer e ver os demônios pessoalmente, vindo recepcionar a alma dela e levar para o inferno. Eu sempre falo isso. A única verdade, mais verdade e convicta que a gente temos neste mundo é a palavra de Deus, irmãos. Muitos estão escarnecendo o nome de Deus.
Muitos estão desprezando Deus, desprezando essa palavra. Muitos dentro da casa do Senhor não estão vigiando, irmão. E olha em nossa volta, quantos pregadores estão caindo, quantos cantores levitas estão caindo. E se nós não vigiarmos, e se nós não atentar para a tamanha salvação que o Senhor nos oferece, temos que atentar para a salvação, irmão. Na visão que eu tive hoje à tarde, eu via de forma clara, de forma lícita, que a salvação é o teor do Evangelho. Evangelho, irmão, não é holofotes, não é status, não é o brilhar, não é eu mostrar que eu sei, que eu faço. Evangelho é sobrevivência. Se eu vacilar, o diabo me derruba na minha vaidade. Se eu vacilar, o diabo me passa rasteira, aí acabou. Aí acaba tudo. Então o Evangelho é um meio de sobrevivência para a nossa salvação lutar. A Bíblia diz que o reino do céu é tomado por força. Não é de qualquer jeito. É eu estar pelejando, é eu estar lutando todos os dias pela minha salvação. Levantes, perseguições. Quando sofrer perseguição, Jesus disse: se alegra. É porque está incomodando o inferno, irmão. Se não sofre nada, alguma coisa de errado tem. Aflições vai vir, lutas vão vir, perseguições vão vir, falatórios vão vir, mas uma coisa é certa: Deus vai continuar sempre justificando aqueles que estão em tua presença. Aleluia. Não devemos desfalecer a nossa fé. Cuide da sua fé, cuide da sua salvação, cuide da sua vida com Deus. Aleluia. Deus falou comigo hoje à tarde, irmãos, que muitos cristãos têm as suas vidas espirituais desorganizadas. Já viu pessoas que são organizadas com tudo? Organizada, acorda de manhã, organiza isso, aquilo, tudo bonitinho. E o Senhor falou comigo que a nossa vida espiritual também deve ser organizada. Ou para acordar de manhã, vou pegar a Bíblia, ler um versículo, vou tirar uma oração com Deus. Opa, chegou a tarde, vou tirar um momento com Deus de oração. Eu vou organizar a minha vida espiritual e manter a minha vida espiritual organizada, porque tudo que é desorganizado não prevalece de pé. Aonde a bagunça, o diabo vê legalidade. Então, quando nós organizamos a nossa vida espiritual, a gente dá legalidade para se cumprir em nossa vida. No livro de Efésios 6:13, tomai toda a armadura de Deus. Veja bem, a expressão do apóstolo Paulo é: tomai toda a armadura de Deus. O capacete da salvação. Proteger a nossa mente. Pensamentos ruins constantemente vêm em nossa mente. Não é porque é pastor, não é porque é pregador, não é porque faz algo, não. Pensamentos ruins vêm. Por isso que o apóstolo Paulo diz: tomar o capacete da salvação. Proteger a nossa mente, revestir a nossa mente com a palavra, revestir a nossa mente com as coisas do céu, repreender o mal quando vir. Então a gente está propício a receber setas malignas. Por isso que diz: tomai toda a armadura de Deus. É toda. Capacete, o escudo da fé, o cinto da verdade, couraça da justiça e calça o chinelo do evangelho. Se a gente se proteger a mente, o diabo atinge. Se a gente tirar o cinto da verdade, o engano vai entrar. Então não é ter uma coisa e não ter outra. É a gente procurar como cristão. Escuta isso aqui, irmão. É a gente procurar como cristão, como servo de Deus, tomar toda a armadura de Deus, couraça da justiça. É a gente colocar o capacete da salvação, calçar com o chinelo do evangelho da paz, onde pisar os nossos pés. Se não tiver o chinelo, a gente vai entrar em certos ambientes que vai nos corromper, porque o evangelho não vai entrar com a gente. O escudo da fé, a qual podereis apagar todos os dados inflamados do diabo. O diabo existe, irmão. O diabo é real. O diabo está entre nós, em nosso redor. Está nos observando, está nos vendo o tempo todo, tentando nos enganar, tentando implantar fábulas, engano dentro da gente. O diabo existe. E a gente sabe disso, irmão, como igreja. Vai deixar o diabo ter legalidade, aonde a gente tem a oportunidade de se revertir. Precisamos ter a nossa visão aberta e atentos os ataques e os dados inflamados de Satanás. Se eu sei que é errado uma coisa, eu vou tirar a mão dela. Se eu sei que é errado, eu vou desviar do que é errado.
Porque o que eu for semeando na carne, eu vou abrindo legalidade para o diabo e trabalhando na minha vida. Meu Deus. E vai chegar um certo ponto que o diabo vai fazer o quê? Destruir a minha vida espiritual. Destruir a minha vida espiritual. O que tem acabado com a igreja do Senhor do século 21. Por que o diabo tem entrado em muitas igrejas e tem cultuado em muitas igrejas? Tem sentado e cultuado em muitas igrejas? Porque nada a ver tem entrado no meio do povo. Tem nada a ver isso, tem nada a ver aquilo, é religioso, é quadrado, é isso, é aquilo. Tem entrado. O diabo olha para muita gente indo para a igreja e fala, pode ir para a igreja, pode congregar, pode cultuar, pode ir lá, não está me incomodando. Quando tu sai de lá, a tua vida é normal, tu vive como uma pessoa normal, então não me incomoda, pode ir para a tua igreja, para o seu culto. Olha para as igrejas de porta larga aí, o povo está prosperando, está crescendo, e o diabo fala, pode prosperar, pode crescer, não está me incomodando. Agora, olha para o contexto bíblico, olha para a igreja bibliocêntrica, igreja perseguida, igreja odiada, igreja massacrada, igreja que o diabo se levantava constantemente contra ela. Esse é o contexto verdadeiro de ser um cristão. É enfrentar a batalha, irmão. O diabo não te quer na presença de Deus. O diabo não te quer servindo a Deus de verdade. O diabo não te quer você renunciando os prazeres carnais, os prazeres do mundo, para poder servir ao Senhor. O diabo não te quer você fazendo a obra de Deus. O diabo não te quer envolvido com as coisas de Deus. O diabo não te quer você envolvido com o céu, envolvido com a salvação. Por isso que ele luta todos os dias contra nossas vidas. Mas o que está acontecendo hoje, a semente do evangelho é implantada. Logo vem o diabo e rouba a semente. Meu Deus. E não tem sustentabilidade na vida de muitos. Aí para poder contextualizar isso aqui, vai dizer, porque o que semeia na sua carne, a carne também ceifará a corrupção. Porque a carne não tem nada de bom, irmão. Nada de bom. Espiritualmente dizendo, tem nada de bom. Aí vai dizer, mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. O que é semear no Espírito, irmão? Oração. Semear no Espírito. Jejum. Semear no Espírito. Ler a palavra, estudar a palavra, ouvir a palavra, vigiar. Isso tudo é semear no Espírito. Então, agora, guarde algo. Se não guardou a mensagem toda, guarde isso aqui. Leve para a sua vida toda uma vida de oração, de jejum, meditação na palavra e de vigilância. Senão, tu não vai suportar os ataques do diabo. Porque tem ataque que é visível e tem ataque que você nem sabe que o diabo está te atacando. Você levanta morto, sem vontade de orar, sem vontade de jejuar, desanimado, frieza, não dá vontade de ir para o culto. É ataque espiritual. Que às vezes tu não está vendo nada, mas está lá o diabo atacando, ó. Os dados inflamados dele. Está atacando. Tu pode ver, bora para um churrasco, a carne pula e vamos. Vamos para orar, aparece um bocado de impedimento. Coisa que nunca apareceu naquele dia, aparece um bocado de coisa. Verdade. Vamos fazer um jejum hoje? Alguém liga, vem almoçar, vem tomar café. Então, surge essas barreiras, são espirituais. Quando tu dobra o joelho e não poder orar, percebe isso, a batalha espiritual. Quando tu dobra o joelho, você vai orar. Ou quando você vai orar, aí vem uma coisa, vem outra, fazer isso, fazer aquilo. Vai ali, pega isso, tem isso para poder fazer. Coisa que você não estava lembrando. Mas quando tu dobra o joelho no chão, você começa a lembrar de tudo. Isso é espiritual. É por isso que a gente devemos semear no Espírito. E a colheita qual é, pastor? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que vamos colher a salvação, a vida eterna. Então, irmãos, entenda uma coisa, eu vou para 19 anos, esse ano agora, porque eu me converti com os meus 18 para 19 anos, fui com a minha esposa, eu fiz aniversário de 19 anos na presença de Deus, eu vou para 38 anos, vai para 19 anos esse ano que eu sirvo a Deus. Nesses 19 anos não teve uma semana que Deus não me cobrou jejum e hora. Meu Deus. Aí tu acha o quê? Aí os crentes hoje em dia quer passar um mês sem jejuar, sem orar, sem ler Bíblia. Aonde que vai dar conta, irmão?
O diabo faz aqui, ó. O diabo sobe e derruba. Ah, pastor, eu passei a semana todo dia jejuando, semana que vem não vou jejuar. É o suficiente. É o suficiente. Hoje eu sou pastor de igreja, presidente pela misericórdia de Deus. Já fui pastor antes de congregações. E a cobrança sempre foi a mesma. Eu estava para poder pensar, irmãos, a busca e ter uma vida com Deus está independentemente de cargo ou posição eclesiástica. Independentemente. Porque deu membro a eu, pastor de igreja, a cobrança sempre foi a mesma. Oração, jejum e vigilância. Verdade, Jesus. Antes do apóstolo Paulo ser consagrado, do apóstolo Pedro ser consagrado a bispo, pastor da igreja, no monte de Getsemane, o Senhor falou com ele, e Tiago e João: vocês não podem vigiar comigo ou orar comigo 1 hora? Já foi cobrado dele 1 hora de oração. E olha que o noivo estava com eles. E hoje, Jesus está conosco em espírito, mas não mais fisicamente como estava com os discípulos, que ele mesmo disse: hoje eu estou com vocês, não necessito de jejuar, mas quando eu for, vocês têm que jejuar. A palavra, olha o que o Senhor diz: quando jejuardes. Ele não está dizendo quando for jejuar, quando jejuardes, quando quiser jejuar, não. Quando jejuardes, é o plural dizendo: quando vocês jejuarem, tem que jejuar. Não é uma opção. O dever de orar e nunca desfalecer não é uma opção. O dever de orar, Lucas 18. Então, para ter a vida eterna, para poder semear e colher vida eterna, irmão, é oração, é jejum, é vigilância, é vida com Deus, é estar buscando ao Senhor constantemente. Aos novos convertidos que aqui estão hoje, eu deixo um conselho para vocês. Quer estar de pé? Quer vencer o diabo? Quer morar no céu? Quer desfrutar da vida eterna? A qual o diabo luta constantemente, querendo botar dúvida, implementar dúvida e roubar a salvação? Porque o que o diabo trabalha de dia e de noite é para poder roubar a salvação. Capítulo 4, 1 Pedro, ele vai trazer o exemplo de Cristo. Jesus venceu na carne e nós também venceremos na carne, irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, que não viva mais eu, mas que Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho do Deus vivo. A vida que eu vivo na carne aqui, eu vivo na fé no Filho do Deus vivo. Essa palavra é para todos. É isso que ele está dizendo aqui no capítulo 4, dizendo, o apóstolo Pedro: Cristo venceu na carne. Na carne ele padeceu, na carne ele sofreu, mas ele não negou, não desistiu do chamado dele, não desistiu de retornar ao céu. E nós também, irmãos, servimos a Cristo na carne. Estamos vivos, mas sabendo que em breve estaremos com Ele, se nós permanecermos até o fim. A ordem de Deus, a missão de Deus para todos nós aqui é a gente ir até o fim e não olhar para trás. Aleluia. Muitos estão retrocedendo, irmãos, mas que a gente não venha retroceder. Amém. Que essas palavras, nesta noite, possam ficar cravadas em nosso coração. Peço aos irmãos que orem, porque aqui vai ser uma congregação nesse espaço aqui, irmãos. Nós temos serviços a fazer aqui. Vamos estar reformando, botar a placa ali, e aonde vai ser culto aqui, cremos que muitas almas vão ser alcançadas nesse setor aqui do Paquetá, um lugar carente, um lugar que precisa, um lugar necessitado de pregar a palavra de Deus. Tem vizinhos, tem um terreiro de macumba bem aqui na esquina, e devemos pregar o evangelho genuíno. Não vamos lá ofender ninguém lá não, mas só de estar aqui orando, pregando a palavra, o céu se move e Deus ele age, irmão. Na semana que fizemos o culto aqui, fechou o terreiro lá, não desceu entidade lá, teve que parar, porque aonde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada, irmão. E se estabelecer uma congregação aqui, a batalha vai ser grande? Vai, porque é batalha, irmão, é batalha. Só que se nós estiver revertido com as armaduras de Deus, pode o inferno se levantar, pode 1000 levantar de um lado, 10.000 que cai por terra, irmão, não atinge, não atinge,
Porque o resultado de uma vida com Deus, para não ser atingido, é estar revestido com as armaduras de Deus. Aleluia. Eu falo isso por teoria? Não, por prática. Do que eu tenho vivido no decorrer desses anos, guerras, batalhas, lutas, mas em tudo isso, eu nunca deixei o diabo bater a minha fé. Sabe por quê? Porque eu tenho um cuidado da minha fé e tenho um cuidado da salvação que Deus tem me oferecido. E o conselho que cada um de nós também cuide. Cuide da tua fé, irmão. Cuide da tua alma. Organize a sua vida espiritual a partir de hoje. Antes de dormir, leia a palavra, ora. Quando acordar, lava o teu rosto, unge o teu rosto, apresenta um jejum a Deus. Deus, vou jejuar hoje para a minha libertação. Tenha propósito, não jejum de forma aleatoriamente, não. Vou jejuar hoje, não. Lava o rosto, lava a cabeça e fala assim: Deus, hoje estou jejuando para a minha libertação. Eu quero ser mais liberto, quero ser mais santificado, mais lavado, mais limpo em tua presença. Deu meu dia, 11 horas, 1 hora, 2 horas. Deus, eu entrego o jejum. Dê uma palavra, ora, organize a sua vida espiritual, irmão. Devemos organizar a nossa vida espiritual. Amém? Vamos orar?